Olá, muito bom dia! O NA1 está começando nesta quinta-feira, 2 de outubro, e eu agradeço desde já a sua companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente já começa esta edição com essas imagens ao vivo do Recife. Esse aí é o cruzamento da Rua João Lira com a Rua do Hospício. Você acompanha o trânsito carregado, aí o sinal está fechado para os motoristas. Mesmo assim, olha, nessa hora do almoço, 11h48, muita gente saindo do trabalho, saindo da escola, deixa o trânsito assim um pouco mais apertado. Vamos ver o tempo agora? Hoje no Recife o tempo está mais firme, sem chuva nesse momento. Ontem era bem diferente o cenário, né? Muitas nuvens no céu, choveu e parou durante toda a manhã. Hoje não, hoje dá até para ver o sol e o céu azul aqui na região metropolitana do Recife. Vamos seguir com os assuntos de hoje no NA1. Foi enterrada hoje uma das pessoas que morreu por suspeita de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. A vítima é um homem de João Alfredo, no Agreste. O Ministério da Saúde instalou uma sala de situação para monitorar esses casos e coordenar as medidas a serem adotadas em todo o país. Você vai ver também que a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, está realizando treinamento com orientações para identificar bebidas falsificadas e proteger consumidores e empresários. E a gente mostra como funciona em alguns estabelecimentos a segurança da distribuição de bebidas. Você vai ver também quais são os sintomas da intoxicação por metanol. E ainda informações do trânsito, as novidades com as transações por Pix e uma operação da Polícia Federal que investiga uma quadrilha suspeita de fraudar concursos públicos em 3 estados do Nordeste: Pernambuco, Alagoas e Paraíba. O NA1 está só começando, tem muito mais para você de Pernambuco e também de Alagoas. Então fique com a gente, vamos juntos até 1h da tarde. Agora são 11h49, 11h50 e a gente começa o NA1 de hoje com informação de agora há pouco. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou há poucos minutos um novo caso suspeito de intoxicação por metanol. O caso foi registrado como sendo de uma moradora de Olinda, na região metropolitana. A vítima é uma mulher que segue internada. O estado de saúde dela é considerado estável, de acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco. Agora, gente, são 4 casos suspeitos que estão sendo investigados pela Secretaria. Em João Alfredo, no Agreste, uma das vítimas suspeitas de ter sido intoxicada por metanol foi enterrada hoje pela manhã. Natália Dilu acompanha esse caso. Ronaldo de Lima Melo, de 30 anos, chegou a ser socorrido para Caruaru, mas não resistiu, né, Natália? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. É verdade, infelizmente, Ronaldo de Lima Melo morreu na terça-feira, 4 dias depois de ser internado no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no Agreste. Ele morava, na cidade de João Alfredo, na zona rural de João Alfredo, que também fica no Agreste do estado. E, de acordo com informações de vizinhos, ele trabalhava com a plantação e venda de verduras, Ele costumava comprar bebidas destiladas, como cachaça e vodka, em bares ali da localidade de João Alfredo, perto de onde ele morava. Nós fomos para João Alfredo para acompanhar o sepultamento de Ronaldo de Lima Melo. Inclusive, vocês estão acompanhando algumas imagens. Nós conversamos também com o pai dele, que falou como a família está enfrentando esse momento. Vamos acompanhar o que disse o pai de Ronaldo de Lima Melo, uma das vítimas que estão sendo investigadas pelo Estado por intoxicação por metanol. Vamos acompanhar. Quando ele passou mal foi na quarta-feira. Na quarta-feira foi para João Alfredo, depois veio-se embora para casa. Aí depois, quando foi na sexta-feira, piorou, já piorou de um rei. Quando piorou, já foi direto para a rua, aí da rua já foi para Caruaru. Aí na terça ele faleceu. Costumava beber o quê? Bebia tudo, Bebia cachaça. A bebida é essa que ele bebia. Assustador, tudo isso que a gente está vivendo em relação a esses casos de bebidas adulteradas. A Secretaria Estadual de Saúde está investigando, esses casos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebida alcoólica. Inclusive, muita gente está na dúvida, como
consegue consumir essas bebidas de forma segura. A gente logo cedo acompanhou o trabalho de algumas distribuidoras, estivemos também em alguns bares e restaurantes para entender como é feita a distribuição, né? Qual é o caminho que essa bebida percorre e quais são os dispositivos de segurança dessas distribuidoras para garantir que aquela bebida, né, que as pessoas estão consumindo é uma bebida original, que não foi adulterada. Então, a gente mostra um pouco desse trabalho de monitoramento dos caminhões, né? A carga é monitorada a todo instante, também como os bares e restaurantes recebem essas bebidas, que informações eles têm que verificar para ver se aquele lote é original. Então, a gente vai trazer essas orientações e também falar sobre o trabalho da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, que intensificou os treinamentos aos donos desses estabelecimentos, né, para que essa informação seja reforçada, né, de que eles só devem comprar produtos de distribuidoras homologadas, oficiais, né, para garantir ao consumidor final uma segurança, né, em relação a essa adulteração. Então, a gente vai trazer essas informações nessa edição do NA1. Gustavo. Eu te chamo já, Natália. Reforçando, então, o que a gente disse no começo, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou um 4º caso sob investigação. Seria uma mulher que segue internada. Ela é de Olinda, aqui na região metropolitana, né? O primeiro caso aí investigado, registrado aqui na região metropolitana. Os outros são do Agreste, né? De Lagedo e também de João Alfredo. Daqui a pouco a gente conversa para falar sobre essas orientações aí para os comerciantes e também para os consumidores. Por enquanto, a gente segue com informações do trânsito, agora nesse finalzinho de manhã, início de tarde. Imagens ao vivo para você da Avenida Abdias de Carvalho, aí no bairro dos Torrões. A gente vê que o trânsito está um pouco mais lento aí nessa pista da direita. Os motoristas e os motociclistas aí dividindo espaço também para tentar seguir para os compromissos, né, desse comecinho de tarde logo mais. Agora a gente vai para o bairro do Ibura, tá? Zona Sul da capital, Avenida 2 Rios. Aí a gente vê também essa dualidade, né? A pista da esquerda já com um pouco mais de lentidão, mas o trânsito está seguindo. Já a pista da direita, aí a gente tem um ônibus, alguns carros, algumas motos passando sem nenhuma dificuldade. Vamos agora para a PE 15, Avenida Pan-Nordestina, em Olinda. Na pista da direita, a gente vê os motoristas que seguem aqui para o Recife, também para o bairro de Passarinho, em Olinda. E na pista da esquerda, quem sai da capital com destino a Paulista, Abreu Lima, outros municípios da região metropolitana. O trânsito está um pouco lento, mas está fluindo. Agora, 11 horas e 55 minutos. A gente continua falando de trânsito, dessa vez com o nosso Carro Link. Bruno Lafayette, repórter cinematográfico, está na Rua Imperial, sentido Afogados. Olha, a imagem travou um pouquinho, né, um sinal pela internet, mas a gente consegue perceber por aí que o trânsito está seguindo com um pouco mais de tranquilidade. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o trânsito aqui na região metropolitana. Vamos mudar de assunto, porque desde ontem o Pix tem um novo recurso. É um botão onde o cliente pode contestar uma transferência diretamente pelo aplicativo do banco. Essa função pode evitar prejuízos de forma rápida em casos de golpes, por exemplo. Lilian Oliveira vai trazer mais detalhes sobre essa nova funcionalidade, que é muito importante para a gente tentar reaver o dinheiro em caso de fraude, né, Lilian? Bom dia, bem-vinda. Pois é, bom dia, Gustavo, para você e para todo mundo que está assistindo. Uma ferramenta que vai ajudar muita gente, porque a maior preocupação quando a pessoa cai em golpe é se ela vai conseguir reaver esse dinheiro, né? Recuperar esse dinheiro. Então, nós convidamos o Fabiano Moura, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, para falar dessa novidade, né, Fabiano? Como é que ela vai funcionar dentro do aplicativo, né? Como é que surgiu essa novidade? Bom dia. Bom dia, Lilian, bom dia a todos e todas. É uma ferramenta importantíssima, né, que foi aperfeiçoada, lembrando que essa ferramenta ela já existia, mas no outro formato. Então, o mecanismo de devolução de valores estabelecido pelo Banco Central, ela modernizou, ela criou esse botão para que no próprio aplicativo do banco, você sendo vítima de uma fraude, você possa acionar esse mecanismo para que esse recurso que foi fraudado da sua conta seja restituído. Aí tem um prazo para isso, né? O banco vai ter 7 dias, as instituições financeiras, para avaliar e terá até 11 dias para fazer a devolução desse recurso. Importante reforçar isso, né? Em que situações a pessoa pode usar esse botão
Porque, por exemplo, é só em caso de fraude, suspeita de golpes, se ela se arrependeu de fazer aquele Pix, né? Ou, enfim, outras situações, ela também pode fazer uso dessa ferramenta? É perfeita a pergunta. Não, essa movimentação, esse mecanismo, ele só vai permitir em caso de fraude. Fraude, de coação, a ameaça que o bandido exige o Pix para determinada situação. No caso de você errar a conta, no caso de você se arrepender ou no caso de não fazer uma transação que você realmente não queira desistir daquela transação, esse mecanismo não serve. Você precisa entrar em contato com a instituição financeira, tentar a negociação direta com aquela pessoa que você fez essa transação. Esse mecanismo é apenas para fraude. Em quanto tempo a pessoa precisa já acionar esse botão? Se ela suspeita da fraude, do golpe, é o mais rápido possível, assim, mas tem um prazo? Essa pergunta é boa também porque ela puxa outra e é bom explicar isso também à população. Ela tem um período longo para fazer isso. Agora, é bom fazer isso o quanto antes, para que esse dinheiro, esse recurso, ele não saia da conta do golpista. Porque o que é que acontece? Quando fizer isso, vai ser uma relação direta com a instituição financeira sua, que você tem conta, e a instituição financeira que o golpista tem a conta. Então, tem que fazer logo antes que o dinheiro saia. Agora, é bom também lembrar que o valor todo pode ser bloqueado dessa conta da pessoa que fraudou ou parte do recurso. Se tiver saído metade do recurso, por exemplo, a outra metade vai ficar bloqueada. Mas tem uma coisa que a população precisa atentar para isso, é que contas intermediárias também poderão sofrer esse tipo de bloqueio. Ou seja, o fraudador, ele pega o seu dinheiro, passa para outra pessoa, passa um Pix para outra pessoa, então essa conta para essa pessoa também será rastreada. Por isso, população, é muito importante saber com quem você está fazendo esse tipo de transação com Pix, principalmente aqueles Pix, pessoas que você não conhece que você recebe. Então, tudo isso tem um mecanismo muito importante e muito eficaz, digamos, de passagem, para tentar diminuir, minimizar as fraudes que já chegaram esse ano a quase 30 bi do ano passado para esse ano agora, quase 30 bilhões. Então, é muito recurso na mão dos fraudadores e precisa realmente de um mecanismo à altura para tentar coibir isso. Fabiano, só para a gente fechar rapidinho, quais são as dicas para se prevenir, né, contra esses golpes que envolvem o Pix? Em primeiro lugar, quando você for fazer uma transação, ter cuidado com quem você está fazendo essa transação. E sempre, que é um alerta também do Banco Central, exigir, se for no estabelecimento, a nota fiscal, recibo, comprovante da transação que você está fazendo. Ter alguma coisa física para que você possa respaldar, caso seja de um golpe, que você tem boa fé para aquela relação e que você não faz, digamos assim, parte daquela cadeia de fraudadores. Tanto você vai se resguardar, como também você vai ter o cuidado necessário para não estar caindo nesse tipo de golpe, que você muitas vezes não tem nada a ver com isso e de repente está ali. Então, esse mecanismo de proteção e de devolução de recurso criado pelo Banco Central é eletrônico, instantâneo, né? E vai ajudar muito, no meu entender, a população. Fabiano, muito obrigada, pelas informações. Fabiano Moura é presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Pernambuco, trouxe essas informações importantíssimas sobre a nova ferramenta do Pix e como se prevenir contra golpes. Gustavo, volto contigo. Muito obrigado, Lilian. Daqui a pouco a gente conversa mais. A seguir, a gente traz informações sobre os casos investigados aqui no estado por contaminação com metanol. Um novo caso foi identificado hoje. É de uma mulher em Olinda. Você vai ver também como a Abrazel, a Associação de Bares e Restaurantes, está orientando os comerciantes sobre os riscos e cuidados com bebidas adulteradas. E ainda, uma operação da Polícia Federal que investiga uma quadrilha suspeita de fraudar concursos públicos em 3 estados do Nordeste: Pernambuco, Alagoas e Paraíba. O Enão volta em instantes, agora 12:02. O N1 está de volta para você de Pernambuco e para você também de Alagoas, agora 12:05. Desde ontem, a energia elétrica baixou do nível 2 para o nível 1 da bandeira vermelha, mas ainda estamos pagando mais na conta de luz. Agora, ao invés dos R$ 7,77 a cada 100 kWh cobrados a mais nas contas de agosto e setembro pela bandeira vermelha patamar 2, o consumidor vai pagar R$ 4,46 pela mesma quantidade de energia, só que na bandeira vermelha, patamar 1.
Fato é que, mesmo com essa diminuição, a gente continua pagando mais. E como fazer para driblar esses aumentos? Uma opção, principalmente para quem tem negócio próprio, pode ser a energia solar. Dona Libânia adora tomar um café da manhã em cafeteria. Diz que só assim fica abastecida para encarar os desafios do dia. Todos os dias eu bato ponto aqui. Eu e uma turminha, já é certo. Então é uma coisa tão boa. O café gostoso, uma tapioca, uma banana. Para ter tudo quentinho e preparado na hora, o dono desta cafeteria, no bairro de São José, área central do Recife, investiu um bocado em equipamentos. Aqui tem forno elétrico, micro-ondas, cafeteiras, refrigeradores, ar-condicionado. Ele considera alto o gasto que tem com energia elétrica. Chegava a R$ 7.500 por mês. Para tentar diminuir, sempre coloca em prática algumas medidas. E há 3 anos, instalou placas de energia solar. A conta baixou para R$ 2.500. Trouxe uma economia muito significativa. É importante lembrar que no segmento da alimentação a gente trabalha com diversos equipamentos de consumo, ar-condicionado, geladeira, freezer, forno micro-ondas. O comerciante disse que gastou R$ 150 mil com a instalação das placas, o que valeu a pena, até para não comprometer a fidelidade dos clientes por causa de um possível ajuste nos preços quando acontece aumento de tarifa pela companhia energética. O custo da energia elétrica no nosso segmento ele é muito expressivo. No nosso caso, a gente consegue segurar por conta do investimento nas placas solares. Mas certamente, se você não tem de onde tirar, você infelizmente vai ter que passar para o consumidor, né? Que é tudo que a gente não quer, e a gente quer sempre oferecer o melhor para o nosso cliente e é um custo-benefício melhor para ele também. Nesta farmácia, também no bairro de São José, a conta de energia elétrica é a 3ª maior despesa. Só perde para a folha de pagamento e impostos. Dona Terezinha se desdobra para dar conta. A manutenção do ar-condicionado está sempre bom. Deu defeito, a gente, se não tiver conserto, ficar de gambiarra, a gente troca o aparelho. Agora mesmo trocamos todos os daqui. O problema a porta está ficando aberta. Aí chama a atenção dos funcionários. A despesa acaba sendo muito alta porque os medicamentos precisam estar na temperatura ideal, inclusive os que ficam sob refrigeração. Esses estabelecimentos passam por fiscalização da vigilância sanitária. A geladeira não desliga 24 horas, porque tem medicamentos que são guardados na geladeira. Aí eles não podem estar expostos. Aí isso também tem um termômetro que a vigilância exige e olha quando chega se a temperatura está adequada para os medicamentos. A comerciante pensa em como diminuir o gasto. A senhora pensa assim numa possibilidade de placa de energia solar para aliviar isso? Qual é o seu pensamento da equipe como todo, né, dos donos? Já estamos assim já fazendo uma cotação. Isso vem há 1 ano atrás, fazendo já essa cotação para se prevenindo dessa conta, assim, para ver se barateia. Baixar o valor dessa despesa é sempre um desafio, principalmente quando entra em vigor a bandeira vermelha, a que representa maior gasto para os consumidores. Este economista explicou sobre a diferença entre elas e a necessidade de cada uma. Bandeiras verdes em que não há acréscimo na conta de energia, a bandeira amarela que tem um acréscimo pequeno, e a bandeira vermelha, que tem 2 estágios, mas pode chegar até 10% da conta de energia. Então, o que impacta a mudança de um momento para o outro? Quando existe um nível de reservatório baixo das hidrelétricas. Então, isso faz com que seja necessário adotar um acréscimo, bandeira amarela ou bandeira vermelha. A instalação de placas de energia solar seria uma alternativa para diminuir a despesa. Mesmo assim, essa redução não vai acontecer de forma imediata e é recomendada apenas em alguns casos. Quando você instala a energia solar no estabelecimento, no primeiro mês já há economia. Então a conta cairia de R$ 1.000 para R$ 200, só que você vai pagar a parcela. Muitas vezes isso é financiado. Então esse prazo médio é em torno de 4 anos. Eu diria que para abaixo de 1.000 tem que fazer muita conta, porque esse retorno vai ser mais longo. Aí vale a pena, nesses casos que são abaixo de 1.000, talvez seja melhor adotar o consumo consciente, trocar por lâmpada por LED, diminuir o consumo do ar-condicionado. Se o estabelecimento for maior, aí com certeza a troca por energia solar ela vale a pena.
A Polícia Federal está investigando uma organização criminosa especializada em fraudar concursos públicos. Hoje pela manhã foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão aqui em Pernambuco e também na Paraíba e em Alagoas. A gente conversa agora com Bruno Fontes, que está na sede da PF e tem mais informações sobre essa operação e sobre como esse grupo criminoso agia, né, Bruno? De acordo com a Polícia Federal. Boa tarde, bem-vindo. Oi, Gustavo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. E nesse momento nós estamos aqui em frente a esse prédio anexo da Polícia Federal no bairro do Recife, onde 2 presos foram trazidos, inclusive um agora há pouco neste carro que vocês estão vendo nessas imagens de Elton Veiga. Ele seria o líder dessa quadrilha, de acordo com informações que nós apuramos com a Polícia Federal. Um homem foi preso aqui no Recife e também uma mulher. Essa mulher foi trazida para cá. Eles fizeram todos os procedimentos de investigação, coletaram então o boletim de ocorrência e ela já seguiu para Patos, na Paraíba. Um outro homem também foi preso em Patos, na Paraíba. São 3 estados da região Nordeste: Alagoas, Pernambuco e Paraíba. E esses outros presos também estão sendo investigados em outros estados. A TV Globo apurou que pelo menos 16 pessoas fariam parte dessa quadrilha, que elas utilizavam pontos eletrônicos, as pessoas, esses candidatos e falsos candidatos, e recebiam questões aí dessas provas do concurso nacional unificado. Também é uma investigação que eles participavam também, teriam essa participação num esquema de fraudar provas que aconteceram para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica Federal e também para as polícias civis de Alagoas e de Pernambuco. 12 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos aqui. Desse total dos 12, 8 foram cumpridos aqui em Pernambuco. Eu recebi agora há pouco também a informação de onde foram cumpridos esses mandados e a gente passa aqui também para você saber. No Recife, 2 mandados de busca e apreensão e essas 2 prisões, do homem e da mulher. Em Passira, também mais um mandado de busca. Depois, em Olinda, 2 mandados de busca. Em Araripina, 1 mandado de busca. Em Paulista, um outro mandado de busca. E em Jaboatão. Olha só, vendo agora vocês ao vivo a imagem desse homem preso no Recife junto com uma mulher. Ele está entrando nesse carro, tá? E ele vai seguir agora para Paraíba. São 12 horas e 13 minutos. Ele foi trazido para cá. E agora vocês estão vendo ele entrar nesse carro da Polícia Federal. Essa operação, olha só aí, ele seria o líder dessa quadrilha de acordo com a Polícia Federal, tá? Essas informações que nós apuramos. Assim como a mulher que eu falei agora há pouco, ela faz os procedimentos aqui nesse prédio da Polícia Federal, no bairro do Recife. Ele também fez e ele vai seguir para Paraíba. Por quê? A Paraíba é quem coordenou exatamente essa operação, que é chamada de fase final, numa referência, claro, às provas de concursos públicos. Há também uma outra informação do sequestro de bens desses acusados. Inclusive, vimos aqui alguns documentos que foram trazidos por causa desses mandados de busca e apreensão. Os policiais federais, eles apreenderam, também chegou a informação, computadores, celulares e dinheiro. E todo o material e os presos estão sendo enviados para a coordenação da operação em João Pessoa, a fim de subsidiar as investigações que estão em andamento. Sequestro de bens, esses documentos apreendidos, eles também vão ser impedidos. Os candidatos que receberem então essa ajuda, alguns já foram até nomeados, tá? Estão em empregos públicos federais. Vão ser então impedidos de continuar nessas funções e outros que vão ser chamados, que ainda seriam convocados, vão ser impedidos. Eles também são investigados, essas pessoas que faziam parte dessa quadrilha, de usar documentos falsos. Por quê? Elas se passavam por candidatos, vamos dizer assim, verdadeiros, recebiam as informações nesse ponto eletrônico e, claro, aí conseguiam que esses candidatos que pagaram por esse serviço, eles passavam. Isso aconteceu, toda essa investigação, que envolve vários estados, mas com a coordenação da Paraíba,
toda essa investigação é referente a concursos públicos que foram feitos em 2024, Gustavo. Então, só para a gente fechar, desses 12 mandados de busca e apreensão, 8 foram cumpridos aqui no Recife, os outros na Paraíba e em Alagoas. E das 3 prisões aqui na região Nordeste, 2 cumpridas aqui. Um homem que entrou aqui nesse carro, uma mulher também, e um homem que foi preso lá em Patos, na Paraíba. Eu volto com você. Muito obrigado, Bruno Fontes. Obrigado também a Otton Veiga, com imagens ao vivo aí da volta, né, de um dos 2 presos aqui no Recife, nessa operação da Polícia Federal, coordenada pela Paraíba, para desarticular, né, essa organização criminosa que fraudava concursos públicos. A viatura, Bruno, está saindo aí atrás de você, a gente vai acompanhar com imagens de Otton Veiga. Esse homem, né, foi preso um homem e uma mulher. Esse homem já passou pelos procedimentos nesse prédio anexo aí da Polícia Federal, que fica no Cais do Apolo, área central do Recife, e agora, de acordo com informações, ele deve seguir para a Paraíba, que é o estado que está coordenando essa operação. Mais de 10 mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos em Pernambuco e também lá na Paraíba e no estado de Alagoas. A gente segue agora com o NE1, meio-dia e 17 minutos, para falar sobre as investigações dos possíveis casos de intoxicação por metanol aqui em Pernambuco. A Secretaria Estadual de Saúde está investigando 4 casos. A gente preparou aqui uma arte para explicar melhor, né, e fazer essa cronologia das pessoas que estão sendo investigadas aí por suposta intoxicação. 3 casos são do Agreste. Essas vítimas foram atendidas no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Um morador de João Alfredo morreu. Um morador de Lajedo também perdeu a vida. E outro morador da cidade de Lajedo perdeu parte da visão, mas já recebeu alta. O caso mais recente registrado pela Secretaria de Saúde do Estado foi de uma moradora de Olinda, na região metropolitana. Ela está internada em um hospital aqui do Recife. Ela procurou atendimento na última segunda-feira, 3 dias depois de ingerir vodka. Ela também apresentou sintomas como náuseas, dor de cabeça e visão turva. O estado de saúde dela é considerado estável. A Secretaria de Saúde de Lajedo está apurando um outro caso suspeito de morte por intoxicação de metanol. Essa vítima morreu no hospital da cidade. O corpo foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito do Recife, que ainda não emitiu um laudo da causa da morte. Uma das vítimas foi enterrada hoje em João Alfredo, lá no Agreste, e é por isso que eu chamo agora a Natália Dielu, que tem mais detalhes sobre esse caso. Natália. Gustavo, Ronaldo de Lima Melo tinha 30 anos, né? Ele morava na zona rural de João Alfredo, que fica no agreste do estado. De acordo com informações dos vizinhos, ele trabalhava com plantação e venda de verduras, né? E ele costumava consumir bebidas destiladas, como cachaça e vodka, que, de acordo com informações, né, de parentes e vizinhos, ele costumava comprar perto da casa dele, ali na localidade, né, da zona rural de João Alfredo. Ele deu entrada na semana passada, né? Ele passou mal na semana passada, deu entrada no hospital da cidade, chegou a voltar para casa, mas 2 dias depois foi socorrido para o Hospital Mestre Vitalino em Caruaru e aí não resistiu. O repórter Joab Alves esteve lá na cidade de João Alfredo, né? Conversou com parentes, com amigos, acompanhou toda a comoção, né, que está acontecendo lá por causa da morte de Ronaldo. A gente então vai exibir uma reportagem feita pelo repórter Joab Alves. Vamos acompanhar. Com muita comoção de amigos e parentes, o corpo de Ronaldo de Lima Melo foi velado na zona rural de João Alfredo. Quem conhecia Ronaldo lembra com carinho da pessoa boa e querida que ele era. O povo gostava dele tudo. Ele, do dia para a noite, foi-se embora. Ninguém sabe o que aconteceu isso aí, não. O pai de Ronaldo, o seu Adeildo, disse que ainda não sabe o que causou a morte do filho, mas que na semana passada ele teria passado mal. Foi levado para o hospital da cidade de João Alfredo e foi liberado, mas depois voltou a passar mal. Quando ele passou mal foi na quarta-feira. Na quarta-feira foi para João Alfredo, depois veio-se embora para casa. Aí depois, quando foi na sexta-feira, piorou. Já foi para Caruaru. Aí ficou lá entubado. A água saiu muito, vomitando muito sangue. Saiu muito sangue, vomitando muito. Ele foi informado que o caso está sendo investigado. Costumava beber o quê? Bebia tudo, né? Bebia cachaça. A bebida é essa que ele bebia.
sendo bebida, bebia qualquer uma. Quem socorreu Ronaldo foi o primo Antônio, que estava com ele na hora. É uma pessoa muito querida aqui por vocês, né? É uma pessoa boa. Vocês sabem onde ele tinha comprado a última bebida que ele acabou bebendo? Não sei dizer, aí eu dizer. No caso também, ele comprava bebida e tomava em casa? Ele comprava bebida, bebia lá, cara. Bebi mais também. Pronto. Situação triste, né, tudo isso? É triste. O velório de Ronaldo de Lima Melo aconteceu na zona rural de João Alfredo. Em seguida, o corpo foi sepultado no cemitério São José, no centro de João Alfredo. A Secretaria de Saúde de João Alfredo confirmou que o caso de Ronaldo foi notificado como morte suspeita de intoxicação por metanol. A Secretaria de Saúde de João Alfredo teve conhecimento acerca de um óbito ocorrido no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, de um João Alfredense após suspeita de intoxicação pelo metanol. É importante esclarecer que o caso foi notificado pelo hospital onde ocorreu o óbito e a notificação foi encaminhada para a Secretaria Estadual de Saúde para que haja a investigação. Enquanto município, estamos seguindo as orientações da Secretaria Estadual de Saúde através da nota técnica que visa orientar as vigilâncias em saúde municipais para as condutas a serem adotadas. Reiteramos que este se trata de um caso pontual e que até o momento não houve nenhum outro caso suspeito em nenhuma das unidades de saúde do nosso município. É importante, né, a gente frisar essa informação, né, de que foram casos isolados. Essas pessoas não estavam na mesma festa e acabaram, de alguma forma, ingerindo bebida alcoólica adulterada, né? São casos que foram notificados em diferentes momentos pela Secretaria Estadual de Saúde, né? Por exemplo, os casos de Lagedo foram notificados no final de agosto, começo de setembro, né? O de João Alfredo, que a gente mostrou aí, no final de setembro. E o caso de Olinda, que a Secretaria Estadual de Saúde trouxe hoje, né, essa informação, foi agora, no dia 29, né, na segunda-feira passada. Ou seja, essas pessoas estavam em lugares diferentes e consumiram essas bebidas em momentos diferentes, e é por isso que a Secretaria Estadual de Saúde está investigando, né, esses casos, reuniu profissionais técnicos para acompanhar, notificou também os hospitais da região, né, para fazer esse trabalho mais próximo de monitoramento, né, de possíveis casos de intoxicação por metanol que podem surgir, né? E a secretaria, no caso a Polícia Civil do Estado, disse que instaurou um inquérito policial e vem investigando os casos relacionados à suspeita de intoxicação por metanol e que essas apurações estão em andamento e outras informações serão repassadas após a conclusão dessas investigações. Então está todo mundo se movimentando para entender o que está acontecendo. A Abrazel também, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, intensificou os treinamentos para os donos de estabelecimentos, mais uma vez reforçando que eles só comprem de distribuidoras homologadas, oficiais, não comprem bebidas alcoólicas de atravessadores. Tudo isso, né, como uma tentativa de trazer mais segurança para o consumidor final, né, para aquela pessoa que chega a um bar, um restaurante, pede um drink, pede uma bebida destilada, né? Neste momento são as bebidas destiladas que estão em investigação, mas a gente sabe que todas as bebidas podem ser adulteradas e é muito importante procurar lugares seguros, né? Então a gente preparou uma reportagem, fomos até distribuidoras para mostrar como é o monitoramento da carga, para saber se esse material realmente veio direto da indústria, como é feito também esse recebimento nos bares e restaurantes. Então ainda nessa edição do NE1 a gente vai trazer essas informações, Gustavo. E é muito importante que a população, que os clientes saibam, né, como é feita essa fiscalização, esse cuidado com os consumidores que vão consumir essas bebidas. Lembrando, né, que esses casos ainda estão sob investigação, não há comprovação de que havia metanol nessas bebidas ingeridas pelas vítimas, mas é claro que a gente fica apreensivo e vai seguir aqui atualizando com o andar dessas apurações. Até já, Natália. E ainda falando sobre os possíveis casos de intoxicação por metanol, Bianca Carvalho conversou com um médico sobre quais são os sintomas de quem ingere esse tipo de substância e em quanto tempo eles aparecem. Bianca. Oi, Gustavo. Olha, muito tem se falado agora sobre essas contaminações das bebidas destiladas por metanol.
O que acontece com uma pessoa que toma uma bebida dessa adulterada? O que é que ela sente de imediato? Ou não é de imediato, é depois de algum tempo? Como é que se trata isso? Ou isso é inevitavelmente fatal? Eu vou conversar com o Dr. Marcos Galindo, ele é um médico intensivista, que é aquele médico que atua em UTI, que recebe aqueles casos mais urgentes. Doutor, primeira coisa, o normal era que a bebida, por exemplo, essas bebidas destiladas, o álcool, a vodka, eles tivessem etanol. O normal era o etanol. Quando vem o metanol, o que é que acontece com quem bebe aquilo? O metanol, ele é um tipo de álcool tóxico e ele é metabolizado pelo fígado. No final, ele vai se transformar em ácido fórmico, que é o formol. E é o formol que vai provocar lesão nos vários órgãos. Então, quem causa o estrago é o formol. Isso, exatamente. No caso do etanol, se for o álcool certo que está ali dentro da bebida, não vai transformar em formol, não vai causar nada disso. Não, a mesma enzima que degrada o etanol, degrada o metanol, mas o resultado é diferente. Certo. E doutor, isso aparece quanto tempo depois que a pessoa ingere aquela bebida? Os sintomas iniciais de quem ingeriu o metanol, primeiro que ele não sabe que foi metanol porque o cheiro, o sabor é o mesmo, né? Não muda o sabor, não né? Não muda o sabor, não muda o cheiro. E aí ele vai achar que teve uma embriaguez como qualquer álcool, mas ele passa um período aí de 12 a 24 horas sem sintomas e normalmente depois disso é que aparecem os primeiros sintomas, que costumam ser sintomas como se fosse uma ressaca. Então, dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, né? Enjoo, né? Aquela coisa falta assim. de apetite, né? Então, só que isso vai piorando. Tá? E aí, à medida que o ácido, o formol, né, que é o ácido fórmico, vai se acumulando no sangue, aí os sintomas mais graves vão aparecendo, incluindo aí as disfunções dos vários órgãos, né, falta de ar, como se a pessoa tivesse corrido, né, feito um exercício, fica com a respiração rápida, e aí podem aparecer os sintomas visuais, por lesão da retina, alterações para enxergar, das mais variadas, visão dupla, visão turva, como se estivesse num campo de neve, as descrições são essas. E levar até a morte, como tem levado. Isso, e se a pessoa não procurar rapidamente ajuda e não for pensado nesse diagnóstico, porque tem que pensar nisso também, né, pode levar ao óbito sim. Doutor, mas isso depende da quantidade de metanol que foi colocada naquela bebida no lugar do etanol ou é qualquer quantidade que causa um estrago desse tamanho? Não, depende da quantidade também. Então, a gente sabe que um copinho de café, 50 ml ou até 200 ml, varia... Copinho pequeno? Um copinho pequeno. Numa solução a 20% já pode ser letal para algumas pessoas. Depende muito da quantidade ingerida realmente, não é? Mas um copinho pequeno já pode causar um estrago grande. Se o senhor mesmo está dizendo que os sintomas iniciais são muito parecidos com os sintomas de uma ressaca, como é que a pessoa vai identificar que aquilo não é uma ressaca, que aquilo foi uma bebida adulterada? Se tiver qualquer alteração visual, né, na visão, que é um dos primeiros sintomas, ou alteração da consciência, ficar sonolento, alguma coisa, a família perceber alguma coisa diferente em relação à consciência, e se a pessoa começar a respirar muito rápido, isso é sinal de que o sangue está ácido, tem que ir para uma emergência o mais rápido possível. E fazendo o socorro nesse momento, é possível evitar tudo, até a questão da cegueira ou não? Então, aí depende de cada caso, depende da quantidade ingerida, mas assim, quanto mais rápido for para a urgência e mais rápido a equipe de saúde perceber a possibilidade de iniciar o tratamento, maior a chance de recuperação. Mas frequentemente são várias pessoas acometidas, porque várias pessoas usaram a mesma bebida, né? Então é até importante avisar conhecidos, né, que tiveram juntos, né? Mas quanto mais rápido iniciar o tratamento, maior a chance de recuperação. Frequentemente os pacientes mais graves, quando se recuperam, com sequelas neurológicas e visuais. Doutor, muito obrigada pelas informações. Eu vou voltar para você aí no estúdio, Gustavo. 12h30, agora a gente vai trazer Maceió para essa conversa. Henrique Pereira está aqui para falar como está a fiscalização em Alagoas sobre esses casos envolvendo intoxicação por metanol. Henrique, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todo mundo acompanhando o NE1. Pois é, a Secretaria Estadual de Saúde informou há pouco que está acontecendo uma reunião, mas uma reunião apenas de monitoramento. Não há casos confirmados, vale lembrar, desde ontem, quando foi emitida uma nota oficial, a gente está sempre naquele acompanhamento, né? Lamentavelmente aconteceu esse caso mais recente aí em Pernambuco e por conta da proximidade e de tudo que está acontecendo no Brasil em relação a essas intoxicações, cresce a preocupação. A estratégia, por enquanto, tem sido a da conscientização. Em cima de tudo que a gente ouviu aí da repórter Bianca, há também essa recomendação por parte das autoridades de vigilância, por exemplo, as vigilâncias sanitárias dos municípios, que façam a fiscalização em bares e restaurantes e também junto a clientes em relação àquilo que está sendo adquirido, que procure sempre comprar aquilo que tem nota fiscal, que tem procedência, a fim de evitar o consumo de bebidas adulteradas. Vale lembrar também que o processo de industrialização também é alvo de fiscalização, mas dentro da esfera federal, dentro do Ministério da Agricultura. Essa reunião que está acontecendo aqui, essa foi uma informação que a gente obteve há pouco, é apenas mais uma para definir mais estratégias, até mesmo criar campanhas para conscientizar as pessoas, uma vez que, felizmente, ao menos por enquanto, não temos nenhum tipo de caso confirmado. E a Abrazel, assim como outros atores que atuam também à frente de bares, restaurantes, a venda de bebidas alcoólicas junto a depósitos, entre outros estabelecimentos, também está preocupada e também está tentando conscientizar em termos educativos as pessoas a procurarem sempre a compra segura. Gustavo. É isso, segurança sempre, né, Henrique? Muito obrigado pela sua participação aqui no NE1. Um abraço para todos que nos acompanham em Alagoas. Agora, 12h32, imagens para você ao vivo da Avenida Agamenon Magalhães, quase em frente ao Shopping Tacaruna. Olha só, tem protesto nessa área. Ezequiel Quirino com o drone sobrevoa a avenida na pista no sentido Recife. Esse protesto, pelo que a gente apurou, é da comunidade do Chié. Moradores de lá reclamam da falta de energia no local. Essa comunidade ela fica ali atrás da antiga fábrica Tacaruna. E esse protesto começou no fim da manhã. Você vê que algumas pessoas colocaram pneus, colocaram pallets também e botaram fogo para fechar o trânsito nesse trecho aí, ou seja, aí no sentido Recife, o trânsito está interditado, a gente começa a ver agora nas imagens muitos ônibus parados também, o trânsito fechado aí para quem segue de Olinda para o Recife pela Agamenon Magalhães, aí no bairro de Santo Amaro, a gente sabe que é uma avenida super importante que liga Olinda à zona sul do Recife. A Neoenergia Pernambuco informa que enviou uma equipe até a comunidade do Chié e já normalizou o fornecimento de energia elétrica. Mas você vê que o protesto continua. As pessoas se afastaram, mas ainda tem interrupção na pista. Então a gente vê alguns carros aí parados nesse trecho pertinho, né, do Shopping Tacaruna e também da antiga fábrica Tacaruna, aí à esquerda da sua imagem. O drone está subindo para ver um pouco do reflexo também desse engarrafamento aí, um pouco de engarrafamento mais atrás para quem vem ali do centro de convenções, para quem vem do bairro do Varadouro, aí quer acessar o Recife, tem que pegar essa pista por trás do Shopping Tacaruna para poder escapar dessa pista que continua fechada depois desse protesto de moradores do bairro, da comunidade do Chié, aqui em Olinda, por falta de energia. Agora a gente segue para o chão, com Carro Link, imagens ao vivo na rua Coronel José Rufino, bairro de Afogados, na capital. Aí a gente já vê um pouco mais de tranquilidade. Tem muitos carros aí nessa hora, né, início da tarde, mas o trânsito está fluindo sem nenhum congestionamento. Agora a gente dá um giro nas nossas câmeras de trânsito. Vamos ao vivo para a Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos. Também não tem engarrafamento aí nesse trecho, a gente sabe que é bastante complicado, mas os carros estão seguindo sem nenhum problema. Agora vamos à Rua Real da Torre, próximo ao túnel da Abolição, que dessa vez está aberto, funcionando também. Trânsito fluindo sem nenhum congestionamento agora para os motoristas que pegam essa alternativa importante da zona norte da capital. Vamos agora voltar para a Avenida Agamenon Magalhães, só que com uma câmera que fica no bairro do Paissandu. Aí os motoristas também estão seguindo, essa imagem é sentido Zona Sul, sentido bairros do Pina, Boa Viagem também. O trânsito fica mais lento, é verdade, mas não tem nenhum congestionamento nesse momento por aí. Você é daquelas pessoas que olham com atenção quais são os produtos light ou zero no mercado?
Lília Oliveira está com um nutricionista para dar dicas de como saber o que tem de fato em cada item, porque só dizer o que é fit não é suficiente, né, Lilian? Vamos conversar com ela agora. Onde é que ela está? Vamos falar com Lilian? Falando sobre essas orientações, né, para quem quer comprar um produto zero, um produto fit, um produto light. Explica pra gente, a gente está com um probleminha agora no sinal de Lilian. Agora sim, Lilian, por favor, manda pra gente essas orientações, porque é importante demais olhar pro rótulo, né? Pois é, e é preciso ficar atento a essas informações que estão ali, né? A gente veio até um supermercado em Olinda, estou aqui com o Flávio Albuquerque, que é nutricionista, e vai passar essas dicas para a gente. A gente separou aqui alguns produtos que o Flávio vai explicar, né? Vamos começar pelo refrigerante, Flávio, que está escrito ali 0. Isso indica que é um produto ok, bom para consumir. O que é que essa informação quer dizer sobre o produto? Boa tarde. Boa tarde a todos. Em relação ao refrigerante, o refrigerante por si só não é um alimento natural, né? É um alimento artificial, seja ele com açúcar ou zero. Quando a gente pega um refrigerante e ele tem escrito 0, é porque é 0 açúcar. Mas a indústria alimentícia, ela para tirar o açúcar, ela teve que fazer uma troca. Ou seja, ela trocou por adoçantes. E aí ele não tem açúcar, é 0, mas tem uma gama de adoçantes, como acesulfame-K, sucralose, que são adoçantes, que a gente chama de edulcorantes, nocivos, ou seja, fazem mal à nossa saúde. Aí por isso que a gente tem que atentar ao uso desses alimentos que tem o nome 0. E esses outros produtos que a gente tem aqui, o iogurte, por exemplo, a gente vê que ele tem várias outras informações aí, né? Isso, aqui é um exemplo de um produto que a gente chama de triplo 0. Ele é 0 lactose, 0 açúcar e 0 gordura. Mas não o consumidor final, ele tem que prestar atenção não só apenas nos triplo 0, por exemplo esse, 0 açúcar, 0 gordura e 0 lactose, mas sim nos ingredientes também que fazem parte desse produto, como os adoçantes, como os corantes, os emulsificantes, que são substâncias artificiais na maioria das vezes, que podem fazer mal à nossa saúde. Normalmente essas informações ficam atrás, né? Você pode pegar, por favor, para a gente mostrar? Aqui a gente tem essa tabela e os ingredientes, né? O que é que essa tabela representa? Como é que as pessoas podem interpretar essas informações? Geralmente, todo produto industrializado, ele tem atrás do seu produto, no verso, né, a tabela de informação nutricional. Na tabela de informação nutricional, os valores que eles têm aqui é na porção, não é na garrafa toda, tá? Geralmente, esse produto aqui ele tem 800 gramas de iogurte, só que a porção dele é 200 gramas, que equivale a um copo. Então, em um copo desse produto aqui, ele vai ter... em 200 gramas, né? 13 gramas de carboidrato, que equivale a uma média de uma colher e meia de açúcar. Mas como ele fala aqui que é 0 açúcar, o produto ele substituiu esse açúcar por adoçantes artificiais. Ou seja, o consumidor final tem que ficar atento não só à tabela de informação nutricional, mas sim à composição desse produto, que são os ingredientes. Aí, mais uma vez, ressaltando, são os corantes, os aromatizantes, os emulsificantes, que isso fazem mal à nossa saúde, principalmente os artificiais. O que eles causam assim, para a nossa saúde? No mais grave, eles podem causar a alergia alimentar. Alergia, né? A pessoa pode desenvolver mediante o contato com alguma substância que o corpo reconheça como algo estranho, e aí a pessoa pode ficar com irritação, com edema, que é inchaço na pele, coceira, né? Pode ter também inchaço, né, nas mucosas, boca, nariz, olhos, né? E diminuir a qualidade de vida. Olha, vamos para essa garrafa de suco agora que a gente separou. Quais são as informações aqui que são boas para o consumidor? Isso. Vale salientar que nem sempre um produto industrializado é um produto que faz mal. Por exemplo, aqui é um produto que ele é industrializado, mas ele apenas foi envasado. Ou seja, aqui a proposta dele é o suco de laranja, mas como diz aqui no rótulo, ele é 100% natural. Porque tem conservantes naturais e tem conservantes artificiais. Então, aquele produto que ele é industrializado tem conservantes artificiais, aromatizantes artificiais, né, corantes artificiais, é bom a população, né, ficar longe desse tipo de produto. Já esse aqui é só praticamente a laranja, é a laranja que foi envasada. E a indústria ela tem que ser específica e dizer o percentual de suco. Ou seja, nesse produto ele está bem claro, 100% suco.
Só para a gente fechar, vamos mostrar esse produto aqui, que é uma mistura de açúcar com adoçante, né? E ele tem, interessante que ele tem essa informação do FIT. Colocar na embalagem que é FIT não garante que seja realmente. Nem tudo que tem na sua embalagem FIT quer dizer que é um produto que vai fazer bem à nossa saúde. Essa proposta aqui desse produto é um açúcar misturado com adoçante. Lembrando que não existe açúcar bom, existe o menos ruim, porque o açúcar em excesso também pode levar ao aparecimento de algumas doenças, como diabetes, ou até mesmo a resistência insulínica, esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E ele também tem adoçante. A gente também tem que ver o tipo de adoçante. Os adoçantes naturais, né, a talmatina, a estévia, mas em excesso também pode fazer mal à nossa saúde. É isso tudo em excesso, né, Flávio? Muito obrigada, viu, pela entrevista, pelas informações. Flávio Albuquerque é nutricionista e trouxe informações valiosíssimas aí sobre o que ficar atento, né, na hora de ir às compras. Gustavo. É porque não basta, né, Lilian, a embalagem ser bonita, chamativa para atrair o cliente. Ela tem que ser informativa e muito honesta com quem está comprando. Muito obrigado, Flávio também. E logo mais, nos destaques do Jornal Hoje, você vai ver os detalhes do projeto de lei que isenta o pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. César Tralli, boa tarde. Olá, boa tarde. Você sabe bem como cada centavo conta na vida da gente. Logo mais no JH, então, nós vamos mostrar em detalhes o que diz o projeto aprovado na Câmara, que isenta do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. 15 milhões de pessoas deverão ser beneficiadas. Lembrando que esse projeto agora tem que passar no Senado e depois receber o aval do presidente Lula. A força-tarefa contra a fraude do metanol. Agora é a Polícia Federal e o Ministério da Agricultura que entraram em cena e estão fiscalizando depósitos de bebidas na Grande São Paulo. Tem PROCON, Ministério Público pelo país, exigindo do setor de bares e restaurantes que reforce o controle na compra de bebidas. E a gente se vê então daqui a pouco no JH. Um abraço. Você vai ver a seguir novas informações sobre a operação que investiga uma quadrilha que fraudava concursos públicos. E ainda, como a Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, está orientando comerciantes nesse momento em que se investigam bebidas alcoólicas adulteradas com o uso de metanol. O ENE1 volta daqui a pouco, agora 12h43. ENE1 de volta, agora 12h47, com imagens ao vivo da Avenida Agamenon Magalhães, nesse trecho da pista sentido Recife, que foi interditada, bloqueada no início da manhã por moradores da comunidade do Chié, que protestavam contra a falta de energia ali na comunidade. Agora há pouco, eles liberaram uma das 4 pistas, a gente está vendo aí imagens ao vivo de Ezequiel Quirino no drone, tem viaturas da Polícia Militar também acompanhando. Os moradores estão na calçada, né, mas eles bloquearam a pista com pedaços de madeira, pneus também que foram incendiados. Agora os motoristas têm uma pista para seguir aí no sentido Recife. Imagens ao vivo para você. Agora a gente volta a falar com Bruno Fontes, que está na sede da Polícia Federal, também no Recife, acompanhando as prisões de suspeitos de fraudes em concursos públicos. A operação, deflagrada pela polícia, investiga crimes cometidos pelo grupo no Concurso Nacional Unificado do ano passado, o Enem dos concursos, além de provas da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, das Polícias Civis de Pernambuco e de Alagoas, além da Universidade Federal da Paraíba. Bruno, quais são as últimas informações que você tem? Aí, Gustavo, você imagina, né, um candidato desse que passou numa prova da Polícia Civil de Pernambuco ou de Alagoas, ele teria usado, de acordo então com a Polícia Federal, desse artifício, né, de um ponto eletrônico, recebeu essa ajuda e seria, né, policial, já teria então esse problema antes de qualquer coisa, né, mas, de acordo com a Polícia Federal, quem foi nomeado vai ser impedido aí de continuar nesse emprego público. E quem seria convocado também não vai tomar posse por causa dessas investigações. São 16 pessoas, são informações apuradas pela TV Globo, em São Paulo e também em Brasília. E aqui, 16 pessoas que fariam parte dessa associação criminosa. 3 delas estariam então aqui na região Nordeste, em Alagoas, Pernambuco e na Paraíba. Mostramos agora há pouco um homem, ele seria o líder desse grupo aqui nessa região, foi preso, ele e uma mulher.
eles foram levados para João Pessoa, porque a coordenação dessa operação é exatamente feita pela Paraíba. Um outro homem foi preso em Patos, na Paraíba. Então, todos os mandados de prisão preventiva foram cumpridos. E os 12 mandados de busca e apreensão também cumpridos aqui nessa região. 8 deles foram cumpridos aqui em Pernambuco. Aí nós mostramos em Recife, Passira, Olinda, Araripina, Paulista e Jaboatão dos Guararapes. A Polícia Federal também cumpriu uma ordem da Justiça Federal de sequestrar bens e também eles fizeram toda essa parte de afastar essas pessoas aí, além, claro, de trazer agora há pouco alguns materiais, computadores, documentos e dinheiro também. Tudo isso foi apreendido. É isso, Gustavo. Eu volto com você então só para finalizar que aqui no Recife essa operação acabou e continua agora com a coordenação então lá em João Pessoa. Eu volto com você. Bruno Fontes, ao vivo do Recife. Muito obrigado. Boa tarde para você. A Polícia Federal também cumpriu mandados em Alagoas, nessa operação de combate a fraudes em concursos públicos. Bora voltar a falar então com o repórter Henrique Pereira. Henrique, onde os mandados foram cumpridos aí no estado? Gustavo, a gente tem 2 mandados, um em Maceió e outro na cidade de Marechal Deodoro, que é a região metropolitana aqui da capital. Os 2 foram mandados de busca e apreensão. É a mesma situação contada pelo Bruno nessa investigação, que dá conta desses suspeitos terem atuado no certame do concurso da Polícia Civil aqui do nosso estado. Parece até roteiro de série, mas infelizmente aconteceu, mas que bom que a polícia conseguiu agir, conseguiu identificar, realizou já essas prisões e está investigando mais a fundo aqui em Alagoas esses 2 mandados já cumpridos. Agora é aguardar a análise daquilo que foi apreendido para que outras providências possam ser tomadas no futuro. Reforço o que disse o colega Bruno, que entrou há pouco. Quem está sendo investigado e já está identificado foi afastado de qualquer tipo de possibilidade de assumir esses cargos, e quem eventualmente já assumiu já foi desligado. Devolvo para você. Muito obrigado mais uma vez, Henrique. Boa tarde. O ENE1 segue acompanhando as investigações sobre os casos suspeitos de intoxicação por metanol aqui no estado. São 4 casos notificados até agora e 3 mortes. Essa notícia de adulteração nas bebidas deixou muita gente aperreada, tanto o consumidor quanto os comerciantes. Por isso, a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, montou uma estratégia para orientar os donos de estabelecimentos. Natália de Luz está de volta e traz mais informações sobre essa orientação para os donos de bares e restaurantes também. Natália. Oi, Gustavo. A Abrazel está oferecendo treinamentos online, né? Todo dia está acontecendo um treinamento, eles intensificaram esse trabalho, né, junto aos donos de estabelecimentos, de bares e restaurantes, para reforçar a importância de comprar a mercadoria, né, especialmente bebida alcoólica, apenas em distribuidoras oficiais, né, que garantam segurança para o consumidor. Então, pelas redes sociais, por reuniões online, eles estão oferecendo esses treinamentos para associados e também para quem não é associado, de forma gratuita, trazendo essas informações que são tão importantes, né? Porque a partir do momento que aquele dono de bar e restaurante compra numa distribuidora credenciada, oficial, ele garante a segurança desse produto, porque essas distribuidoras também têm um processo rigoroso ali de controle dessa mercadoria, desde quando ela sai da indústria até chegar a distribuidora que repassa, né, para esses locais, para esses estabelecimentos. A gente acompanhou hoje um pouco de como acontece esse processo, esse transporte, quais são as verificações que essas distribuidoras fazem para permitir, né, para garantir que aquela bebida é original. Vamos acompanhar a reportagem. Para garantir a venda de bebidas alcoólicas originais, um processo rigoroso é cumprido no transporte desses produtos.
Nesta distribuidora, que existe há mais de 20 anos, a rotina de recebimento das mercadorias acontece da seguinte forma: os caminhões que vêm direto da indústria chegam com um lacre de segurança. O lacre é retirado e o encarregado verifica se as informações do lacre e do lote batem com a nota fiscal. Antes disso, a rota é monitorada a todo instante. Tem como fazer o rastreio e verificar se ela teve uma mudança de rota do local que ela saiu até o destino dela. Ela tem localizador dentro, então se o motorista da transportadora parar e a parada for mais do que o tempo determinado, eles já são acionados. Quando essa mercadoria chega na empresa, ela vem com uma nota fiscal, uma cópia da DANF. A gente confere a informação do lacre, que a gente recebe informação desse lacre antecipadamente. Se a equipe verificar que o lacre está danificado, a gente não recebe. O caminhão passa os dias aqui no pátio parado até a indústria vir fazer uma verificação. Outra verificação feita pela distribuidora é o número do lote das garrafas. Alexandre vai mostrar aqui pra gente como é que funciona. Quando esse caminhão chega, né, com as caixas, vocês abrem cada caixa, né, e verificam se cada garrafa tem esse registro. Com esse número, por exemplo, é possível ligar para a indústria que produziu aquela bebida e saber qual o caminho que o produto percorreu até chegar ao consumidor final. O processo é minucioso. Depois que todas as garrafas são verificadas, o lacre da distribuidora é colocado nessas caixas para garantir a integridade das bebidas até chegarem aos consumidores por delivery ou nas prateleiras. Toda a indústria também, ela é obrigada a colocar o saque. Então, eu tenho um produto, tenho dúvida da origem dele, eu pego o número de lote e ligo para o saque, que está ou através de telefone 0800 ou através de e-mail. E forneço à indústria o lote, ela vai lhe dizer para quem foi faturado, você entra em contato com quem faturou e ele vai dizer para os pontos comerciais que ele comercializou aquele produto. Bares e restaurantes que recebem centenas de clientes todos os dias também precisam cumprir alguns protocolos ao receber as bebidas. Este restaurante no bairro de Boa Viagem só compra de distribuidoras oficiais e com nota fiscal. A nossa principal preocupação é no recebimento dessa mercadoria. A gente confere se o produto que está na nota fiscal é o produto que está sendo entregue, para que não haja nenhuma troca nesse meio do caminho entre o distribuidor e o restaurante. E também a gente faz a verificação dos lacres e de selos de segurança, para poder certificar que aquele produto é um produto original, né? E dar segurança para a gente e para os nossos consumidores. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco explicou que a Abrazel intensificou os treinamentos para donos de estabelecimentos. A gente buscou intensificar as nossas orientações e de ontem para cá a gente vem promovendo diariamente cursos em parceria com a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas para reforçar os cuidados que o dono do estabelecimento precisa ter ao receber a mercadoria. E neste momento em que casos de adulteração de bebidas com metanol, especialmente as destiladas, estão em investigação, é possível também observar algumas características para identificar se o produto é original. Você, quando pega a garrafa, você nota a cor do produto, você vê se está totalmente límpido, sem nenhum resíduo, a colagem, o selo, o código de barra se responde àquilo que está sendo colocado. O selo do IPI, isso aqui é um selo que é produzido pela Casa da Moeda, então é algo que... Tudo é importado, né? Só está presente. Importado, exatamente. O lacre, você não tem nenhuma distância entre a tampa e o lacre. A quantidade do produto, né, às vezes existe uma diferença ali nos que são adulterados. A gente separou aqui alguns telefones importantes, né, nesse momento, para quem quer pedir ajuda ou para denunciar alguma irregularidade. Tem o número do CIATOX, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, que funciona 24 horas por dia. É o 0800 722 6001, 0800 722 6001. Tem também o número da Secretaria Estadual de Saúde,
que é 136-136, e o número da Delegacia de Crimes contra o Consumidor, que é o 3184-3835. 3184-3835. Lembrando que o Ciatox, né, ele pode dar uma assistência em relação a alguma intoxicação e funciona 24 horas por dia. Então, esses telefones é muito importante, né, ter à mão para uma situação de emergência ou uma situação de denúncia, porque é muito importante também contribuir com denúncias neste momento. A gente volta com você, Gustavo. Muito obrigado, Natália. A gente vai reforçar todos esses contatos ao longo dos próximos dias, enquanto acompanha, né, essas investigações da intoxicação por metanol. Por hoje é só, o NE1 fica por aqui. Agradeço a sua companhia, você pernambucano, você alagoano. Dá para rever todas as reportagens daqui a pouquinho no Globoplay. Fique agora com o Globo Esporte. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.